Agora a gente vai direto para a Casa Branca, onde o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, fala neste momento na coletiva. A gente acompanha com tradução de Denise Bobadilha. Esses programas devem ser dirigidos a cidadãos americanos e não para imigrantes somalis e outros que fazem fraude, tornam mais difícil para que os cidadãos tenham acesso. E acho que as pessoas não deveriam estar nesse país para usar direitos que são dos contribuintes americanos. Nós temos uma grande força-tarefa entre agências para lidar com essa fraude. Nós temos o Departamento de Agricultura, nós temos outros para lidar também com questões de alimento, que existem fraudes relacionadas a imigrantes. Nós temos várias petições no Departamento de Justiça para lidar com essa fraude. Estamos fazendo uma série de indiciamentos, sobretudo para imigrantes somalis, mas há também de outras nacionalidades. Isso acontece depois do que aconteceu em Minneapolis. E nós sabemos que essa fraude não acontece apenas em Minneapolis, ela também está em Ohio, em estados como a Califórnia. Então, o que a gente está fazendo é coordenar esse esforço entre agências do governo Trump para assegurar que os caras maus, eles sejam processados o mais rápido possível, da forma mais eficiente, para que a gente tenha uma posição do ponto de vista da promotoria, para que a gente possa lidar com essas fraudes. É claro que os esforços começaram, sobretudo em Minnesota, mas é um esforço nacional para que a gente tire essas fraudes que atrapalharam os contribuintes americanos. Eu quero agradecer em especial a Pam Bondi, nossa advogada-geral, promotora-geral, perdão, e as fraudes que temos visto, elas estão acontecendo numa escala industrial, algo que nunca foi visto nesse país. E a PEN tem feito um trabalho ótimo para que a gente tenha esses recursos, para criar empregos, para que as pessoas possam ter empregos para os americanos. Nós teremos uma nomeação nos próximos dias de uma pessoa na Procuradoria que vai trabalhar disso. Ontem eu falei com o senador, o líder da maioria, o John Thune, e ele me deu uma confirmação que o Senado vai aprovar isso, mas é para parar com essa fraude contra o povo americano. E uma última coisa, eu vi muita gente dizendo que nós precisamos de um conselho especial para investigar fraude nos Estados Unidos. Eu concordo. E é isso que essa posição, esse cargo fará. Todos os benefícios, todos os recursos, toda a autoridade desse conselho especial terá duas diferenças cruciais. Ele será administrado pela Casa Branca sob a minha supervisão e do presidente Donald Trump. E número 2, é algo legitimamente aprovado na nossa Constituição. Nós queremos que os malvados eles sejam pegos e que a gente não tenha nenhuma tecnicalidade que permita que evite que esse trabalho seja feito. E eu quero fazer uma observação final. Quando eu estava vindo para cá, alguém me mandou uma foto de uma manchete da CNN do que aconteceu na Minneapolis. Eu vou ler para vocês aqui. Revolta depois de que um oficial do ICE mata cidadã de Minneapolis. Bom, essa é uma maneira de falar desse caso. É uma maneira que muitos da mídia tradicional trataram isso nas últimas 20 horas. E eu falo isso foi uma coisa muito intencional, porque é um ataque às forças policiais, é um ataque na lei e na ordem, é um ataque no povo americano. A maneira como a mídia tem tratado essa história é uma desgraça completa e coloca os nossos oficiais das forças policiais em risco todos os dias. Mas o que essa manchete mostra é que não mostra que esse oficial teve sua vida ameaçada 6 meses atrás, quando ele foi atropelado por um carro numa situação parecida. Ele levou 36 pontos na sua perna. E essa mulher parecia estar interferindo com uma operação policial legítima nos Estados Unidos. Essa manchete não fala que essa mulher foi parte de
uma rede de esquerda maior para atacar, para revelar os endereços, fazer doxing dos oficiais do ICE, para que eles não fizessem seu trabalho. Eles precisam falar a verdade, porque um grupo de radicais da esquerda estão trabalhando, às vezes usando técnicas de terrorismo doméstico para tornar impossível que o presidente americano faça o que ele precisa fazer e para o qual ele foi eleito, que é colocar as nossas leis de imigração em ação. O presidente está junto do ICE, eu estou junto do ICE. E acho que muitas pessoas aqui nessa sala da mídia estão mentindo sobre esse ataque. Ela estava tentando atropelar o cara com o carro dela. Ele atirou de volta, ele se defendeu. Ele já havia sido ferido numa operação policial antes e todo mundo tem repetido essa mentira, falando que ela é uma mulher inocente que estava dirigindo em Minneapolis quando foi atingida por um oficial da polícia. Vocês deveriam se envergonhar, todos vocês. Vice-presidente, eu queria ler uma frase do governador Tim Walz, que ele disse hoje cedo, que ele fala que o país parece estar em 3 de julho de 1863 e que é esse o momento, que parece que está à beira de uma guerra civil. Olha, essa é uma retórica muito difícil de um cara que acabou de desistir de concorrer. O governador Tim Walz é uma piada. O governo dele é uma piada. A ideia de que ele seja algum lutador pela liberdade, ele não é. Ele permitiu a fraude no estado dele e ele pode ter participado disso. Ele talvez tenha participado disso. Eu não me importo com o que o Tim Walz fala. Eu me importo com o que essa fraude causa no povo americano e nas leis de imigração. Os democratas acusaram esse crime sendo um assassinato que está tendo americanos como alvo. E o prefeito disse que o ICE deveria sair de Minnesota, usando termos mais fortes. Será que o Departamento de Segurança Interna deveria revisar os seus procedimentos? Ninguém quer que americanos sejam mortos. Será que eles não precisam fazer mudanças? É claro que ninguém quer que um cidadão americano seja assassinado. Isso é uma tragédia completa, mas é uma tragédia feita pela extrema esquerda. Eles radicalizaram um segmento muito pequeno da população, ensinaram que os agentes do ICE estão ali para violar os direitos das pessoas. E o que eles estão fazendo é deportar milhões de imigrantes ilegais que entraram no país durante o governo Biden. Então, vamos ser honestos o seguinte, há muitos imigrantes ilegais nesse país, o ICE deve apoiar, deve fazer esse trabalho e deve ser apoiado por todos. Eles estão tentando tirar essa ideia desses lunáticos da extrema esquerda que estão fazendo doxing, estão tornando impossível o trabalho deles. A gente fala de diferentes planos, diferentes protocolos, diferentes polícias, e é o seguinte, tem um fato simples. O que nós estamos fazendo é facilitar para o governo, administrar para o governo americano, para usar uma lei a favor do povo. E isso é preciso parar de ter protestos contra operações da polícia. Isso significa que nós vamos ser mais duros. Nós seremos mais duros com pessoas que estão fazendo fraudes nos Estados Unidos para incitar a violência contra a polícia. Essa é uma das coisas que iremos fazer. Nós já começamos esse trabalho no Departamento de Justiça e vamos mantê-lo, inclusive na promotoria. Você sugeriu que essa mulher que foi assassinada, Renee Woods, ela é parte de uma rede da esquerda. O que está por trás dessa rede, em sua opinião? Bom, a gente precisa descobrir algo. Quando alguém joga um tijolo num agente do ICE, ou alguém tenta atropelar, quem pagou pelo tijolo? Quem está pagando por esse protesto? Nós vimos recentemente um incidente terrível em Minneapolis. Vocês viram amigos dessa mulher, testemunhas dizendo que ela estava ali para obstruir uma operação policial legal. Como ela chegou ali? É toda uma rede. E, francamente, a parte da mídia está participando nela porque está tentando incitar a violência contra os policiais. É ridículo. É horroroso. E parte do nosso trabalho de investigação é descobrir isso. Quem está financiando isso? Quem está apoiando? Quem está torcendo por isso?
e se isso é uma atividade legal. E vamos chegar a isso e vamos processar quem for necessário. Como o senhor pode falar de fatos específicos desse caso, quando a investigação, na verdade, acaba de começar e quando vocês, na verdade, estão evitando que essa investigação seja feita, levando ela para a esfera federal? E o que trouxe para esse seu ponto de vista? Bom, o Departamento de Justiça vai investigar o caso, o Departamento de Segurança Interna já está investigando, mas aqui nós temos uma mulher que estava tentando obstruir uma operação policial legal. Ninguém discute isso. Nós temos uma mulher que estava usando o carro dela para cima de um policial e ela acelerou. Ninguém discute isso. Eu acredito que a morte dela foi uma tragédia, mas a gente precisa reconhecer que ela causou essa tragédia, e foi uma tragédia da esquerda que causou todo esse movimento. Eu acho que é um movimento lunático contra os nossos policiais. Eu acho, você não precisa acreditar com o presidente ou com o vice-presidente em termos de como nós lidamos com a imigração, mas o que eles estão fazendo é encorajar pessoas a serem violentas contra os nossos policiais. Isso é algo horroroso que deve parar. É uma pergunta. Há muita emoção agora em Minnesota, em todo o país, por causa desse incidente. O senhor falou que a Renee Good era uma esquerdista e que há uma retórica muito forte agora vindo da polícia também. Então, como que a gente pode diminuir a temperatura disso? Nós precisamos proteger as pessoas que estão aplicando a lei e proteger o país como um todo. Se são democratas ou republicanos, é preciso, enfim, nós precisamos simplesmente fazer com que as leis sejam aplicadas no país. Eu não estou feliz que essa mulher tenha morrido. Eu não estou feliz que essa mulher estivesse ali naquele lugar fazendo um protesto, violando a lei ao interferir com uma ação da polícia. Eu acho que nós devemos reconhecer que a melhor maneira de diminuir a temperatura é falar com que as pessoas deixem as preocupações de imigração para as eleições. Parem de atacar, parem de incitar violência contra a polícia. Essa é a melhor maneira de diminuir a temperatura. As pessoas que tentam fazer oposição a isso, a cometer atos de violência, às vezes elas expõem os dados pessoais dos outros, às vezes elas vão à casa de policiais. Isso é terrorismo clássico. E nós não podemos dizer que quando um lado da esquerda, uma ala da esquerda está causando violência contra os oficiais da lei, isso não pode acontecer. Elas sejam premiadas por isso. Então, elas precisam ser processadas e vamos investigar isso de forma bastante agressiva, mais agressiva do que antes. Então, o chefe da investigação do estado de Minnesota disse que o Estado não tem mais acesso às investigações, que elas foram cortadas pelo nível federal. Qual que é o precedente para esse tipo de ação? Olha, primeiro eu gostaria que as autoridades do Estado de Minnesota investigassem por que temos tantas pessoas que estão usando seus próprios carros e outros meios para interferir com uma operação policial legítima. O precedente aqui é muito simples. Nós temos uma autoridade de policial federal e essa era uma ação de lei de policial federal. É uma questão federal. Essa pessoa está protegida por imunidade absoluta. Ele está fazendo o trabalho dele. E o que o governador Tim Walz está fazendo é ridículo. Falar que uma autoridade local pode processar uma autoridade federal sem imunidade é algo que vai ser dispensado por um juiz rapidamente. Eu acho que Minnesota precisa focar na questão real. Eles estão encorajando pessoas, as autoridades de Minneapolis estão encorajando pessoas a cometer violência contra os oficiais do ICE. Isso é ridículo e precisa parar. O senhor disse que há uma rede de esquerda pronta para atacar, a fazer doxing, ou seja, expor dados, e isso torna impossível o trabalho do ICE. Se tudo o que o senhor está dizendo é verdade, como que ser parte dessa rede justifica alguém levar um tiro e morrer?
parte dessa rede não justifica levar um tiro, mas atacaram a autoridade do ICE com seu carro, isso justifica levar um tiro. Isso não é uma coisa boa, aliás. Quando você está fazendo autodefesa, essa é uma questão péssima. Não estou justificando a pena de morte, ninguém está sugerindo isso, mas ela tentou atropelar alguém com o carro dela e o cara agiu em autodefesa. É por isso que ela morreu. Essa é a tragédia. Talvez haja outras violações da lei e outras penalidades que estejam associadas com essas violações. Por exemplo, se você está financiando violência contra os nossos policiais, bom, eu não sou um promotor, eu não sou um procurador, eu acho que isso merece a pena capital. Mas, porque, na minha opinião, isso mereceria, mas você está financiando um esforço para atacar policiais? Que isso? O que está acontecendo? Vocês devem reportar a verdade. Como vocês podem se tornar agentes da propaganda de uma ala radical que está deixando mais difícil que a gente aplique as nossas leis? Você me pegou uma pergunta que presume que a razão de que ela morreu foi porque ela estava num projeto legítimo. Não, ela tentou atropelar o cara e o cara se defendeu. Próxima pergunta. Eu falei próxima pergunta. O senhor assistiu o vídeo, não há dúvida, depois de assistir, que a vítima... Parece que ela estava tentando atropelar, depois de ver o vídeo não parece isso. Olha, eu não sei o que se passa no coração de uma pessoa, na cabeça de uma pessoa, e eu não tenho como perguntar para essa mulher o que aconteceu, mas eu tenho certeza que ela violou a lei, eu tenho certeza que aquele policial teve toda a razão para pensar que ele estava sob ameaça de sua vida. Eu tenho certeza que ela acelerou, ela foi para cima. Eu não sei o que ela tinha, enfim, no seu coração, na sua cabeça. O que eu sei é que ela violou a lei e eu acho que o policial agiu em autodefesa. As pessoas podem pensar, o que ela fez? Ela estava em pânico? Ela estava tentando atropelar? Ela estava tentando sair do caminho? Essa é uma conversa racional. O que não é racional é todo mundo falar que ela era uma mulher inocente e que o agente do ICE cometeu assassinato, que é o que muitos falaram explicitamente e outros implicitamente. É isso que eu tenho total objeção. Essa ideia de que não era justificado é absurdo. Parece que a violência local pode estar aumentando em algumas partes do país. O que o governo tem planejado para unir a América? Eu acho que as pessoas, tanto os policiais como as pessoas que estão nas ruas, estão cansadas disso. O senhor tem alguma palavra que possa unir o país? Eu acho que ninguém quer ser parte do problema. Eu acho que isso é verdade para vocês também. Eu tenho certeza que... Eu acho que eu nunca vi um dos escândalos tão grandes e que foram tão mal reportados na imprensa como esse. Você tem uma pessoa que estava se defendendo e é tratado como um assassino federal para muitas pessoas nessa sala. Uma das coisas que temos orgulho é que vimos que o crime caiu no país por 20%. Por que ele caiu 20%? É porque nós estamos atacando policiais ou porque o governo está tornando os policiais mais fortes, mais poderosos para aplicar a lei? Eu acho que isso, as pessoas se sentem hoje mais seguras em suas casas. E eu acho que isso, reforçar as forças policiais, beneficia todas as comunidades nacionalmente. Eu acho que nós podemos baixar a temperatura ao discutir as diferenças de uma forma racional, de uma forma razoável. Eu ficaria contente de falar com qualquer democrata no Congresso ou qualquer um de vocês sobre políticas de imigração, sobre o que eu acho que é necessário. E nosso presidente foi eleito para aplicar as leis de fronteira pela primeira vez, pelo menos por 4 anos. Essas pessoas estão protegendo outras que cometem atos de violência contra policiais, contra oficiais de aplicação da lei. Isso não pode acontecer. Vocês precisam discutir sobre a polícia. As pessoas estão atacando o presidente dos Estados Unidos, estão me atacando. Não ataquem. Podem me atacar, podem atacar o presidente. Não ataquem os policiais. Eles estão tentando trabalhar. As pessoas pediram que eles trabalhassem. Eles não são atores. Eles estão aplicando a lei.
Há uma parte de mim que acha que fica muito triste por ela, não porque ela morreu, mas porque ela é uma vítima de uma ideologia. Que mãe gostaria de usar o seu carro na frente de autoridades do ICE que estão tentando aplicar a lei? Eu acho que precisa ter passado por uma lavagem cerebral, certo? Porque não é um protesto, mas sim jogar o seu veículo num oficial policial, jogar o carro para cima dele. Eu acho que para chegar nesse ponto você foi radicalizado de uma maneira muito triste. Eu acho que ela não foi. Eu acho que ela foi colocada numa posição de que ela poderia da qual ela nem conseguiu defender a sua vida. O governador de Minnesota, o prefeito de Minneapolis tentaram acalmar a situação no local, nas ruas. Qual é essa mensagem para os manifestantes que viram o vídeo e têm uma visão totalmente diferente da sua? Há um ângulo que a gente precisa olhar para aquele que... O que para mim é muito claro que o carro... Ele entra na frente do... Ela vai para cima dele, ela acelera e é ali que ele atira. Eu acho que o que a gente precisa tornar isso aqui é uma questão de ideias, de como as pessoas estão em desacordo com a política. Não usar um protesto como justificativa para encorajamento para que as pessoas incitem a violência ou participem na violência contra os policiais. Eu acho que, olhando para o que o Tim Walz disse, que os outros disseram, por que vocês não podem discordar de uma política de imigração sem usar a polícia, as autoridades como inimigos? Pense, por exemplo, uma lei criminal no qual os policiais possam prender pessoas que violaram uma lei criminal. Os policiais estão só cumprindo o seu trabalho. Nós tínhamos uma fronteira aberta com o Joe Biden. E se vocês acharam que isso era bom para os Estados Unidos, não critiquem esse governo pela política dele, mas não ataque as nossas autoridades, os nossos policiais por causa disso. O ICE tem pessoas negras, pessoas brancas, democratas, republicanas, são americanos patriotas. Vocês podem me atacar, não os agentes do ICE. O senhor falou que o Tim Walz deveria renunciar. Eu acho que ele deveria renunciar porque está muito claro que ele sabia da fraude em Minneapolis, ele sabia sobre, ou pelo menos ele fez vista grossa. Não é tipo Lex Luthor, entendeu? Não é uma fraude de um vilão de filme. Essa é a fraude de QI mais baixo que você pode imaginar. Nós olhamos que falta crianças numa creche e aí você vê que o centro de educação recebe dinheiro e você vê que as crianças não estão aprendendo como deveriam, onde elas estão recebendo verba para isso. Há escolas, por exemplo, que não têm matrículas ou que têm matrículas demais. Ou o Tim Walz foi extremamente incompetente ou ele sabia da fraude, porque é isso que eu vejo. O senhor pode explicar a diferença entre o Conselho Especial e o Advogado-Geral Associado, que é os cargos que seriam criados para investigar isso? Eu acho que ele vai ser permanente até nós... A gente está acompanhando, então, uma entrevista coletiva do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. É um briefing, né, que ele está fazendo ali na Casa Branca conversando com os jornalistas.